Shalom, shalom, sois todos bem-vindos. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem aí do outro lado e aqui também. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante de Ti, colocar ao Rei da Glória aquilo que precisamos ouvir. Não queremos ouvir palavras humanas, ó Pai, palavras a partir do nosso entendimento, daquilo que é o nosso próprio raciocínio, mas queremos ouvir aquilo que está no Teu coração, o Teu propósito, o destino eterno para nós. Então, vem, Senhor, com o peso da Tua glória, vem com a Tua opinião, porque ela é importante, Pai querido, neste lugar. Então, vem, Senhor, e nos ajuda a ouvir aquilo que Tu tens para falar a nosso respeito. O Senhor é Deus, a nossa alma repousa em Ti. A nossa alma repousa em Ti. Somos portais da Tua glória. Tu és responsável por cada um dos portais eternos que tens aberto nessa terra, Pai. Obrigada pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor. Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Shalom, shalom novamente. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Aleluia. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 8. Aleluia. Versículo 4. Amém? Está escrito assim: no dia 17, do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Até aí. Amém? Amados, essa palavra o pastor Alexandre já pregou, né? Semana passada, e o Senhor foi falando comigo. E verdadeiramente hoje, quando eu fui orar para que o Senhor desse alguma coisa, até o que eu tinha da semana passada, porque era para a gente pregar junto, aí eu falei para ele, a palavra cresceu, é melhor você pregar sozinho, e aí eu prego outro dia. Mas até o que eu tinha na semana passada, parece assim que sumiu, não é? Mas eu tenho confiança que Deus tem algo preço para nós hoje, então vamos nos apresentar diante dele, vamos ouvir o que Deus tem para falar, começar da minha vida, em nome de Jesus. Amados, quando estamos cantando o hino aqui de adoração, Shalom, Shalom, missionária, estávamos cantando o hino de adoração aqui, o Senhor falou ao meu espírito para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, ele tem o homem e a mulher para entrar na terra. Nós somos portais da glória de Deus. E Noé, amados, ele se manifestou para ser um portal da glória de Deus, amém? Nós somos portais da glória de Deus. E quão grande tarefa Noé fez diante do Senhor. Você está preparado para fazer essa grande tarefa diante do Senhor teu Deus? Você está preparado? Você e eu estamos preparados para fazer essa grande tarefa de sermos portais da glória de Deus na terra? Deus deu uma incumbência para Noé, Deus deu uma tarefa para Noé, e ele verdadeiramente precisava executar essa tarefa. Qual é a tarefa que Deus tem colocado na tua mão? E talvez, como Noé, você olhe para você mesmo e você fale, não tem chuva, não tem barulho de chuva, não tem absolutamente nada na terra que possa demonstrar chuva. Que passa um dia, 2 dias, 3 dias, e Noé demora 120 anos para fazer uma arca para o Senhor, o seu Deus, dar livramento à sua família. Então, amados, o que nós temos entendido que Deus tem para nós, no meio de uma situação, porque estamos nos dias de Noé. O Senhor está falando que chegaria o tempo em que nós estaríamos como nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, se você pegar o contexto, você vai ver a aberração sexual, você vai ver a violência, você vai ver a ganância e o eu entronizado. Não é diferente dos nossos dias. Se você pegar uma mídia social, você vai ver tanta aberração, que você fica boquiaberto, não é? E tudo isso sendo aceito como normal. Ou existe um novo normal para que nós venhamos a engolir isso como normal. Mas o Senhor tem nos alertado que não é normal. São aberrações e anomalias. Mas o Senhor está te chamando e me chamando. Eu preciso que vocês aprendam a se manifestar como arcas de Deus na terra. Porque eu tenho muita gente para chamar para dentro dessa arca. Eu tenho pessoas para serem estabelecidas dentro dessa arca.
E cada um de nós, amados, temos uma responsabilidade com a nossa geração. Então, hoje, o Senhor quer me conscientizar a respeito de que ser arca de Deus na terra tem processo. Aquele homem, o Noé, o nome dele quer dizer repouso. Então, em primeiro lugar, para você e eu sermos arca de Deus na terra, nós precisamos estar nas mãos daquele que é chamado descanso, repouso, aquele que é o Senhor do sábado. Você quer ser uma arca de Deus? Você e eu queremos ser uma arca de Deus? Nós precisaremos urgentemente entrar nas mãos daquele que pode, como carpinteiro que é, não é? Fazer o trabalho de madeira que ele precisa fazer em nós. Ele precisa fazer nas nossas vidas algo e nós precisamos aprender a confiar nas mãos dele. Então, nós precisamos entender que na época as ferramentas talvez fossem extremamente difíceis, porque era uma época que não temos a facilidade que temos hoje para fazer tantas coisas engenhosas. E você pegar a palavra de Deus, você vê que era uma arca muito grande, acho que era 140 metros de comprimento, 15 de altura e acho que 27 de largura. Era algo sensacional. 15 metros de altura. Dá uma pensadinha aí. Então, certo? O nosso irmão aqui que trabalha com essa parte de engenharia já está falando. Então, você imagina isso aqui em pé, mais 5 metros. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está te chamando e me chamando para entrarmos no lugar. Vocês querem ser manuseados pela mão daquele que é chamado repouso, ou vocês querem continuar não oferecendo nem sombra, nem lugar nenhum para aqueles que estão ao teu redor? O Senhor está convidando hoje nós, como igreja, como ministros do Deus vivo, para nos posicionarmos diante das mãos daquele que vive e reina para sempre. Nós precisamos entender que a arca corria perigo. Nós precisamos entender que a arca foi feita debaixo do habilidoso arquiteto. Eu sou o arquiteto e construtor, Deus diz lá no livro de Hebreus. Então, nós precisamos entender que Deus olhou para essa arca e falou: eu vou construir, eu preciso instrumentalizar daquele que é um repouso, daquele que é um descanso do Senhor Jesus. Então, nós vamos cheios de poder de Deus fazer com que as pessoas entrem no lugar, nesse lugar. Só que antes, você e eu precisamos estar construídos. Será que temos permitido que o Senhor passe aquelas lixas? Será que temos permitido o Senhor dar molde à madeira? Será que temos permitido o Senhor colocar os pregos, sei lá com o que ele colou na época, todas as coisas? Sabemos que depois ele detumou, isso é trabalho do Espírito Santo. Mas ele precisou pelo menos fazer encaixe entre as madeiras. Se não havia prego, tinha que ter encaixe. E aqui todo mundo sabe que a água ela é um trem que não lá entra. Então, se o encaixe não fosse perfeito para receber aquele betume, nós teríamos problemas. Então, vamos falar da arca individual e das coisas no coletivo. Você e eu estamos preparados para sermos encaixados naqueles que vão formar essa grande arca, que é o próprio Cristo, a cruz de Cristo. Você e eu estamos preparados para isso. A arca, ela não tinha leme. Ela não conseguia depender nem de Noé. Ela só dependia da graça e da misericórdia do Senhor, que estava fazendo o plano para a arca chegar no porto desejado. Então, você e eu, amados, precisamos entender que nós precisamos sair do controle. Você é uma arca das mãos de Deus, as águas de morte estão batendo na sua vida, você não tem mais controle. Noé estava dentro da arca, mas ele tinha alguém externo para cuidar da arca. Ele tinha alguém que estava gerenciando lá de cima. E quem está gerenciando as nossas vidas nesses dias é o Espírito Santo da verdade. É Ele que está gerenciando as nossas vidas. Nós precisamos entender que nessa temporada, nessa dispensação, quem cuida de você e de mim é o Espírito Santo. Ele é o responsável de fazer a igreja crescer. Mas veja bem, o repouso precisa estar dentro. O repouso precisa estar dentro. Quem é o repouso é o Senhor Jesus. O descanso precisa estar dentro. Agora, quantos de nós temos descansado na fidelidade do nosso Deus, descansado no amor do nosso Deus, descansado naquilo que Deus tem prometido a nosso favor? Hoje, a palavra está falando: olha, eu quero que vocês encontrem um lugar de descanso. Agora, vamos para outro lugar. Qual foi o lugar que Deus escolheu para a arca repousar? O Monte Ararat. E ali a arca repousou, ela parou.
Então, amados, precisamos entender que há uma terra firme para Deus nos colocar. A arca, um dia, ela vai se abrir, mas precisa ser no comando de Deus. E uma das coisas que eu fiz a pergunta, eu falei, Senhor, por que não gastou tanto tempo abrindo as portas e olhando a janela e tirando a cobertura da arca? E o Senhor foi falar para ele, depois de 1 ano e 10 dias, que ele poderia sair da arca. O quê? Por que ele ficou tanto tempo gastando, olhando para essas coisas? Sabe por quê, amado? Porque precisamos aprender o tempo de Deus, precisamos colaborar com Deus, precisamos ter entendimento do que Deus está fazendo. Isso não era uma desconfiança de que nunca ia sair da arca. Eu não creio nisso, eu creio que aquele homem estava sondando o processo ao qual ele estava sendo trabalhando diante de Deus. Então, agora, não precisa colocar como Noé. Você se coloque agora como Noé. Depois de tanto tempo, 40 dias chovendo, para de chover. As comportas são fechadas em cima e embaixo são fechadas. Mas queremos sair, não é? Às vezes pensamos assim, que dentro do processo que Deus está fazendo em mim e você, nós queremos sair do processo logo. E aí nós olhamos e falamos com alegria, parou de chover, mas ainda não secou. Você entende? Muita coisa na minha vida, na sua vida, parou já de chover, mas ainda não secou. Às vezes, nós já chegamos num lugar que é ao escoar das águas, aí nós paramos no lugar. Você se assentou no lugar. Existe um descanso para você, um repouso para você, mas ainda não dá para abrir a porta da arca, porque a terra não está sequíssima, como foi pregado a semana passada. Então, nós precisamos entender algo, tem um processo acontecendo conosco, que é um processo de entrarmos no repouso, é um processo de manifestarmos a glória de Deus, que Jesus, o Rei da Glória, ele está entrando, é um processo de sermos Noé, ao mesmo tempo sermos aquele que é trabalhado como arca do Senhor, há um processo que nós precisamos aprender a descansar em Deus, é um repouso por dentro, é um repouso por fora, é uma manifestação completa que Deus tem para nós na vida de Noé. Nós precisamos entender isso. E talvez a nossa mente limitada não consiga captar todo o plano do habilidoso arquiteto que está gerenciando as nossas vidas. Às vezes nós olhamos, me lembro, que quando passamos por uma situação ministerial, meu esposo pregou essa palavra lá numa igreja que a gente foi para fazer uma visita, eles deram uma palavra para ele, e ele pregou essa palavra. E essa palavra ficou profética na nossa vida, até que a terra estivesse sequíssima. Então, às vezes, na sua vida e na minha vida, nós começamos a perceber uma movimentação de águas minguando, mas ainda não está seco. Ainda não estamos prontos. Ainda o lugar que nós precisamos chegar não está pronto. Às vezes, nós até estamos prontos, vamos colocar assim. Nós estamos olhando para aquele lugar e falando, não, já dá para sair. Deus está falando, olha, como foi falado a semana passada, vamos pegar esse gancho. Olha, não está pronto ao teu redor. Ainda tem coisas que vão te machucar, que vão te ferir, que vão te contaminar. Ainda não está pronto. E foi uma palavra que marcou a nossa vida, porque nós estávamos bem no comecinho daquela tragédia que aconteceu conosco, vamos colocar assim, e nós ficamos meio perdidos, e o Senhor falou, até que a terra esteja sequíssima. Então, dentro desse processo, nós vemos que Noé, ele ficou esperando Deus dar o comando. Mas, enquanto isso, ele foi se fortalecendo naquilo que ele fazia para entender que as águas estão secando. Qual é o teu procedimento e o meu procedimento para esperarmos o tempo de Deus? Será que nós estamos fazendo com a inteligência e a sabedoria de Noé? Ou será que nós estamos só murmurando? Será que nós estamos buscando a presença do nosso Deus? Ou estamos só murmurando e reclamando e achando que Deus tem que fazer a nossa maneira? Mas aqui Noé, ele gastou tempo. Veja aqui, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na nossa. Aqui, amado, depois dele passar, aqui já estava no 7º mês que eles estavam dentro da arca. Aí Noé solta um corvo. Por que ele soltou o corvo? Porque o corvo, ele come qualquer coisa. Ele pousa em qualquer lugar. Mas mesmo assim, aquele corvo ia e voltava, ia e voltava. Acabou indo e não voltou mais. Então, às vezes, amados, existem coisas que nós vamos precisar sondar no nosso coração, que você vai olhar e você vai colocar a sua vida para funcionar e você vai ver
que é só um mau agouro, é só uma coisa ruim que está acontecendo com você. É algo que você sabe, não adianta eu sair, porque não vai dar certo. Você entende o que nós estamos falando? Às vezes, de dentro da arca, no lugar seguro onde você está, aguarda. Porque qual é a representação do corvo, amados? O corvo é um bicho que só alimenta de carniça. Urubu não, urubu come outras coisas. Eu não lembro se é um ou outro. Mas, na verdade, o que Deus quer falar para você, tenha cuidado. Porque existem momentos em que a nossa vida vai querer sair da arca, mas só tem coisas de morte, só tem pessoas se alimentando daquilo que é o pior que está dentro de você, pessoas falando mal, pessoas te criticando, pessoas te caluniando, pessoas apontando o dedo. E isso aí é daqueles que alimentam-se de carniça, de coisas que só estão estragadas. O Senhor está falando para você, tenha cuidado, não saia ainda. Guarda. Guarda o teu projeto, guarda a tua vida, guarda a tua casa. Não fica falando para qualquer um das tuas coisas. Ah, sabe o que é? Eu recebi isso aqui, eu recebi aquilo lá, vai acontecer isso. E nós vamos falando, de repente não é tempo, não é hora. Se guarde nisso. Ah, eu vou casar, não fale para ninguém. Ah, eu vou receber uma promoção, não abra. Ah, eu vou... Não, querido, se guarde. Aprenda a resguardar os seus lábios na presença de Deus. Aprenda a se resguardar daquilo que Deus está dando para você. Aprenda a se resguardar daquilo que Deus está falando para você. Você é melhor, já que você está sabendo que você não está chegando no lugar ainda, não é ainda a tua hora de cantar no hino da vitória, você foi livrado da morte. Mas Deus quer te levar num lugar muito maior. Muito maior. Tem direção para você chegar. Mas o que acontece? Um adversário vem e quer colocar em nós uma manifestação que não, agora já está tudo pronto e a gente vai saindo. A gente vai saindo, vai encontrando aquelas águas ali, como o pastor falou, e nós vamos nos contaminando. Então, guarda a tua boca de falar precipitadamente, de falar coisas que não é hora de falar, para qualquer um. Todos temos essa mania de ficar contando. Ai, sabe o que vai acontecer? Guarda. Guarda, tem muito corpo ao nosso redor. Muita gente que quer se alimentar da desgraça nossa, da tristeza nossa. Entende? Em nome de Jesus. Próximo. Aí Jesus vem lá. Aí o Noé vem lá, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou. Ele trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Agora ele solta uma pomba. Qual que era a intenção dele? A intenção dele era de saber. A pomba, ela não repousa em qualquer lugar. Veja bem que a palavra de Deus fala que ela não tinha onde pousar o pé. Sabe por quê? A pomba é um animalzinho limpo, ela é arisca. A pomba, mas ela tem lugares certos para ficar. A pomba não tem pé. Você sabia que ela é um animalzinho que não tem pé? Ela não tem a vesícula biliar. A pomba ela tem uma propriedade de ser doce. E olha o que ela trouxe, amado. Deus, ele é caprichoso nas coisas. Ela trouxe um raminho novo de oliveira. Tem uma unção nova chegando. Tem um poder novo chegando. Tem uma manifestação nova chegando. E o adversário, ele quer fazer com que a gente ainda se precipite. Observe que as águas não tinham secado. A terra não tinha secado. As águas ainda estavam minguando. Observe que processo. Água, chuva, 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 chuva. Depois de 7 dias, depois de alguns dias, a água abaixa. Aí a embarcação que você está, ela para em cima do lugar, ou seja, você se estabiliza, você consegue entender, não, agora eu me aquieto, agora eu sei que eu estou parado já no lugar, mas as águas ainda não secaram. Só parou de chover, não secou. Aí ele vai, manda o corvo, a água não secou, manda o corvo, ainda não secou, mas está só minguando. Então, continua no seu lugar. Não se mova. Não se mova nem por coisas ruins para ele se defender, para falar, para tirar satisfação com calúnia, com planos que você tem, precipitações. Não se mova. Mas mova-se pelo Espírito da verdade que está dentro de você.
E aí, quando essa pomba vem, ele percebe, já há mais um descanso. Sabe por que Deus deixou esse exemplo de Noé? Porque nós podemos fazer isso com o nosso Deus. Às vezes está demorando para você. Às vezes você olha para a sua vida e fala, Senhor, mas está demorando. Está chovendo, choveu tanto na minha vida. E eu olho aqui. Parece que tudo bem, estou protegido da morte. Mas cadê aquele boom? Cadê aquela mudança? Cadê aquele romper? Cadê aquela paz total? Onde vai ter mão na minha bênção? Onde vai ter um descanso? Onde as portas verdadeiramente vão abrir? Nós temos entendido que tem um tempo de rompimento para chegar nesse lugar aqui. E nós, eu, o pastor, temos que ser extremamente vigilantes, porque não podemos falar qualquer coisa, não podemos nos precipitar, não podemos nos impressionar com aqueles que vêm só para comer os nossos fracassos, as nossas derrotas, ou só para espionar a nossa terra, para depois sair e falar, olha, eles estão assim, estão assados, nós temos que ter extrema prudência, como todos temos que ter, mas sabemos como somos visados. Então, amados, o que Deus está falando para nós, Ele está incentivando a sua vida, tenha comunhão comigo, porque vai ficar mais fácil o processo. Não tem problema de você chegar e manda uma coisa, manda outra, abre a janela, tira toda a cobertura da arca, como o Noé fez, ele tira toda a cobertura da arca. Aqui fala, sucedeu depois que no primeiro dia do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da água e olhou e eis que o solo estava enxuto, mas ainda não estava seco. Estar enxuto não quer dizer que está seco. Então, nós precisamos entender, amados, que Deus ele vai ter o momento certo. Quantos confiam nisso? Quantos confiam nisso? Você olha às vezes ao redor e fala, Senhor, mas já passou tanto tempo. Senhor, mas eu já lutei tanto. Senhor, mas eu já orei tanto. Senhor, mas já me empenhei tanto. Mas continue se movendo de acordo com os sinais que Deus está te dando. Olha a prudência. Deus revela prudência em Noé. Deus revela paciência em Noé. Deus revela um coração que está ligado ao coração de Deus. Porque ele sabia que quem fechou a porta foi o Senhor. Quem poderia abrir só poderia ser o Senhor. Ele é o Deus que abre a porta. E ele é o Deus que fecha a porta. Ele abre portas e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quanto de confiança você tem colocado no Senhor teu Deus? Quanto de confiança nós temos colocado em Deus? Onde olhamos o problema e falamos assim, não, está demorando demais, não, está ruim demais, não é muito bicho, não é muito barulho, não é muita coisa para mim. E queremos tirar o pezinho de fora da cruz do Calvário, que é a verdadeira arca da aliança, o nome de Jesus Cristo, a pessoa bendita do Senhor. Então, amados, aqui esse homem, ele vai, então Noé removeu a cobertura, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava sequíssima. Agora a terra está pronta, agora a terra está preparada, agora a terra vai poder manifestar aquilo que Deus também estava com ansiedade, entre aspas, vamos colocar assim, que Deus está com vontade, desejo de fazer para a sua vida e para a minha vida. Aí nós vamos nos encontrar com a vontade perfeita de Deus. Quantos de nós vamos querer esperar a vontade perfeita de Deus para nossas vidas? Quantos de nós vamos ter a paciência? Nós olhamos para nossas igrejas com as cadeiras vazias e falamos, Senhor, quando? Senhor, o que vai acontecer? Senhor, o que tu tens para nós? Mas há uma resposta para você e para mim. Há uma resposta para a sua cadeira vazia. Qual é o teu problema que você pensa que Deus parece que te esqueceu? Esse capítulo 8 de Gênesis 1 fala, lembrou-se o Senhor de Noé. Não pense que nós, não podemos pensar que nós estamos esquecidos daquilo que Deus falou conosco. Deus falou que ele ia destruir uma geração. E verdadeiramente as águas de morte destruíram aquela geração. Só que muitas vezes nós estamos vendo a destruição ao nosso redor. Mas aquilo que nós queremos viver, porque já faz tempo que estamos dentro daquele lugar, dentro daquele cerco fechado, nós queremos sair daquilo e não conseguimos. Aí Deus vai falar para nós, eu estou me lembrando de você. Comece a estar em comunhão comigo, eu estou me lembrando de você. Eu me lembro daquilo que você fez para mim. Eu me lembro que você deu um lugar para um repouso.
Eu me lembro que você deixou que eu colocasse as minhas madeiras em ordem dentro de você. Eu me lembro do processo que você teve que viver para estar na minha presença. Eu me lembro. E eu não estou desprezando nenhum daqueles momentos em que você sofreu, em que você teve problemas, em que você andou de acordo com aquilo que seriam os corvos da época. Eu me lembro de tudo isso. Só que eu estou falando para você, há um girar de chave, há uma manifestação diferente, há uma amplitude maior do meu amor para você, há uma manifestação muito grande para cada um de nós, dentro das nossas vidas. E se nós aprendermos a ser colaboradores do Senhor, como esse homem Noé foi, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai fazer algo por nós. Amado, veja que depois a palavra de Deus diz: a terra estava seca, então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, aí ele vai dar aqui os comandos que iriam gerenciar a vida de Noé. Então, o que Deus quer fazer conosco? Você já imaginou? Qual foi a riqueza que Deus deu para Noé? Qual foi o poder que Deus deu para a vida daquela casa, daquela família, daquele pequeno povo, 8 pessoas? Qual foi a manifestação de Deus naquele lugar? Talvez você e eu olhemos para as nossas vidas e falemos: nossa, mas estamos aqui, hein? Tão poucos, estamos aqui, hein? Tão poucos. Será que Deus tem alguma coisa para nós? Eu quero deixar essa palavra pelo profético de Deus. Nós vamos, amados, verdadeiramente receber aquilo que nós estamos produzindo diante do Senhor. Ele vai ter essa misericórdia de nós. Ele vai nos dar essa graça. Ele vai trazer essa virtude para nós. Porque muitos de nós estamos suportando processos tão difíceis. Eu não sei você, mas os processos do meu coração são difíceis. De vocês também estão? De todos, não é? São processos difíceis, não é? Onde Deus está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando, trazendo renúncias, trazendo coisas diferentes. Nós falamos: não, Senhor, é por aqui. Ele fala: não, 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 aí não, você está sendo sábio aos seus próprios olhos, vem para cá. O Senhor está trabalhando no nosso coração de uma maneira tão miraculosa, tão maravilhosa. Sabe, amados, não é incomum a gente fazer atendimento e no meio do atendimento a gente ser encharcado pelo amor de Deus, pela vida a qual nós estamos lidando. Encharcado por um amor. Vem uma misericórdia, uma compaixão, um desejo que aquela pessoa seja livre, seja liberta. Meu Deus, que coisa tremenda que Deus tem feito. E nós estamos aqui justamente como as arcas do Senhor, portais da glória, eternidade de Deus. Nós é que vamos ser daqueles que passamos a eternidade para as outras pessoas. Aqui, amado, nós abordamos várias coisas ao mesmo tempo. Noé, repouso, sermos Noé, sermos a arca, sermos os portadores da glória de Deus neste lugar. Quantos de nós vamos querer esse compromisso sério com o Senhor? Um compromisso com a glória de Deus, onde o Senhor vai olhar para a Vanessa, para o Alexandre ali, para cada um que aqui estamos, vai falar: não, eu vou colocar a vida deles por portais de glória. Eles vão aprender a trazer segurança para as pessoas. Eles vão aprender a levar as pessoas pelas mãos e fazer com que as pessoas entrem em Cristo. Através do testemunho que eles dão, através da palavra que eles dão, eles vão falar: haverá destruição nessa terra. Às vezes estamos tão acovardados, amados, de falar para as pessoas que estão lá fora: haverá destruição na terra. Pessoas que se manifestam de diversas maneiras, com a maior nível de malignidade. Às vezes estamos acovardados. Esses dias, uma das nossas irmãs contou algo muito tremendo. Ela falou que dentro do lugar onde acontecem algumas coisas lá que ela trabalha, ela precisou se posicionar. E quando ela se posicionou naquilo que é a defesa do evangelho, a defesa da fé dela, o Espírito Santo, eu dei um pulo na cadeira, porque o Espírito Santo se alegrou tanto com a verdade daquele coração. Ela falou assim: a senhora vai dar conta daquilo que a senhora está fazendo diante dos homens. Eu vou dar daquilo que eu estou fazendo diante de Deus. Rapaz, o Senhor está precisando de pessoas que verdadeiramente entendam o momento que nós estamos vivendo. O momento que estamos vivendo. O mundo está convulsionando. Não sei quantos estão ligados nas notícias do dia a dia. E estamos falando isso, não é para colocar medo, nada disso, mas estamos falando isso porque a arca foi levantada num tempo
em que as pessoas, as nações estavam exatamente como o mundo está agora. Talvez nós estejamos a um passo da volta do Cristo vivo, amados. E nós vamos precisar arranjar o maior número de vidas possíveis para trazer para a arca do Senhor. O Senhor está me chamando e te chamando. Vocês querem ser a minha arca? Querem ser portais de glória? Vocês querem deixar o repouso trabalhar dentro de vocês? Vocês querem deixar aquele que verdadeiramente pode dar descanso a vocês e vocês caminharem descansados, que o repouso está dentro de vocês? Vocês querem permitir o meu trabalhar, o meu agir na vida de vocês? Hoje é o dia, amados, nós fazemos uma reflexão. O quanto estamos compromissados ou comprometidos com o mover de Deus para esse tempo. O quanto nós estamos verdadeiramente entendendo se eu posso colaborar com o Senhor pode contar comigo. Quantos vamos levantar as mãos e falar, não, Senhor, eu faço parte de um exército, eu já estou em pé. Eu estava sequíssimo, mas agora eu estou em pé. Quantos vamos ter essa ousadia, esse discernimento, essa coragem, quando falar, Senhor, eu estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldades, parece que eu estou cercado. Parece, só parece. Porque o Senhor, Ele tem nos comandado, mas para ficarmos verdadeiramente com os nossos olhos atentos e abertos. O Senhor está nos chamando para entrarmos num lugar onde o descanso é tão perfeito, é tão maravilhoso. Eu creio, amados, que hoje se abre uma porta de descanso neste lugar. Uma porta de repouso neste lugar. Eu quero tomar posse disso que Deus falou. Noé está dentro da arca. E Noé é repouso. Então Deus está dentro de mim. O Cristo vivo está dentro de mim. Ele é meu descanso. Ele é meu repouso. Quantos vamos querer? Em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. O pastor Alexandre quer fazer a ceia? Quer trazer a palavra? O pastor Alexandre vai terminar o culto. Em nome de Jesus, reflita nessa palavra, coloque em prática. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Fiquem com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar mais um minutinho. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Shalom. Glória a Deus. Irmãos, Jó 22, 28 fala assim: determinando tu um propósito, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Está no plural. Então tem uma trajetória para nós alcançarmos algumas coisas. Determinando tu um propósito. Então você que determina um propósito. Você que toma uma decisão do que você vai fazer da sua vida. Nós estamos aqui e temos percebido que nós temos determinado propósito nas nossas vidas. Aí depois vem a segunda etapa. Depois que você determina um propósito, ser-te-á firme. Por que Deus está falando isso? Porque depois que você determina um propósito, você entra na guerra. E depois, quando você entra na guerra, você vai precisar ser firme para vencer ou para cumprir o propósito que você determinou na tua vida. Então, por isso que Deus fala, ó, determina um propósito e seja firme, porque você vai ter guerra. Que é justamente essa luta que tem aí contra a luta da carne contra o espírito contra a carne. Quem determina um propósito? O espírito. E quem vai lutar contra isso? A carne. Então você vai ter que determinar um propósito e ser firme para que a luz brilhe no teu caminho. E depois fala o quê? E a luz brilhará em teus caminhos. Então há uma esperança para nós. Porque às vezes a gente olha e fala assim, pastor, eu creio que não tem nada na minha vida. Não tem nenhum caminho. Tem um caminho, mas está sem luz. Já tem os caminhos. E você já tem experimentado, e eu já tenho experimentado, que naquilo que nós determinamos um propósito e ficamos firmes, nós começamos a enxergar caminhos que nós não estávamos enxergando. Mas eles já existiam. Mas é que agora a luz está brilhando nesse caminho que estava em trevas. A luz está brilhando nesse caminho que já era teu. O caminho é um lugar que você anda, um lugar que te leva em algum destino. Então, esse caminho já existe na tua vida e na minha vida. Alguns caminhos já estão disponíveis para nós, porém estão em trevas. Aí você determina um propósito, você fica firme e a luz começa a brilhar nesses caminhos. Aí você fala, quantos caminhos tem na minha vida? Eu não sei. Continua firme, que você vai começar a ver a luz brilhar. Então, eu quero que você seja incentivado a continuar firme, porque se já tem brilhado a luz em alguns caminhos, ou seja, coisas que você não tinha condição nenhuma de fluir, de fazer, de passar, e que isso está acontecendo agora,
É porque outros caminhos existem que estão em trevas. E a tua firmeza no propósito que você determinou vai fazer com que a luz brilhe nesse caminho que já é teu, que já está reservado para você, que já foi determinado mesmo para a tua vida. Só que as trevas foram crescendo, crescendo, e você fala, cara, não tem muita coisa para mim. Tem bastante coisa para você, se ficar firme. Se ficar dentro daquele ambiente onde isso vai poder se manifestar, onde isso realmente vai poder acontecer. Amém? Semana passada eu falei assim, eu não sei por que Deus poupou os peixes. E hoje eu também não sei. O que eu sei, uma parte disso. Uma parte o Espírito Santo me falou ali na porta agora há pouco. Se você estiver debaixo de uma manifestação de juízo, que Deus escolheu, que Deus usa para executar o juízo, se você tiver identidade e identificação com aquilo, você está livre. Deus escolheu a água para manifestar o juízo. O peixe é compatível com a água. Então ele foi livrado do juízo automaticamente. Eu não sei porque Deus quis livrar o peixe, mas eu sei que Deus quis usar a água. Então, quando Deus fala assim, eu vou usar as águas para matar todo ser que respira, homens, répteis, animais, pássaros, e do peixe ele não fala nada. Por quê? Porque a água é compatível com o peixe, ou o peixe é compatível com a água. Então, existe um juízo que virá sobre essa terra e sobre a humanidade e sobre tudo que está fazendo. E esse juízo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a esperança para mim e para você é que nós estaremos poupados se estivermos conectados nele, porque temos identificação e identidade com Cristo. Por isso você está livre. Ah, por que Deus não escolheu, sei lá? Será? Não sei. Eu só sei que aquilo que ele escolheu para executar juízo, você tem identificação com ele, então você está livre. Isso é importante no momento. Daqui a pouco pode ser que Deus nos revele por que ele quis soltar o peixe. Mas, por enquanto, o que Deus está falando? Eu como o peixe porque o que eu escolhi para executar juízo, eu não tinha como matar o peixe. Ele mesmo estava livre pela ferramenta que eu usei. Então, você está livre, eu estou livre. Se Jesus Cristo é a ferramenta, eu estou nele, estamos poupados. Se aquele caminho que abriu naquele mar vermelho, para aquele povo passar a pés enxutos, por que que o faraó, com os cavalos, os cavaleiros, todos morreram? Porque eles não tinham identificação com aquilo que abriu aquele mar. Quando se formou um caminho, o povo de Deus foi pisando nele. E Jesus estava ali, entrando. O mar aberto, Jesus era o caminho, porque Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está falando ali que no mar vermelho abriu um caminho. E aquele povo passou. Um monte de gente. E Jesus firme ali, como ele está para mim e para você. Só que quando o nosso adversário, que está nos perseguindo, pensa que ele pode passar pelo mesmo caminho, não tem identificação. Aí as águas voltam ao normal, porque o caminho se levanta e as águas engolem o nosso adversário. Aí acabou. E nós estamos olhando. Nós estamos do outro lado. E a gente olha e fala, mas eles vão passar pelo mesmo lugar que eu passei. Eles vão ter o mesmo privilégio possível. O mar abriu para mim e para eles. O mar abriu para mim e para eles. Só que chega um ponto desse mar que o mar fecha para eles. Eu já estou do lado ou do outro lado? Você já está do outro lado. Não pense que o adversário vai passar pelo caminho que você passa, porque o preço que você está passando para passar por esse caminho tem identificação com você. O adversário não pagou esse preço. Então a água vai engolir. As águas de morte vão engolir o adversário. Não adianta. Porque o caminho vai se levantar. Então fique tranquilo. Dentro de toda essa manifestação, desde o domingo passado, de arca, de juízo, de águas de morte, nós temos identificação com a execução do juízo. Nós estamos em Cristo, e é Ele que vai nos guardar. Se Ele for o caminho, Ele vai ser para nós, não para o adversário. Se Ele for o executor da morte, Ele vai ser para o adversário, e não para nós. De qualquer forma, nós estamos guardados em Cristo, e a morte não foi planejada para você e nem para mim. A nossa maior missão é ficar dentro desse certear firme, de ficar em Cristo. A luz vai brilhar. Fica firme, a luz vai brilhar. Esse juízo não é para você. Essa morte não foi feita para você. É para o teu adversário mesmo. E você está livre disso, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, vamos tomar essa Santa Ceia em nome de Jesus Cristo, crendo que nós temos vida disponível para nós.
de qualquer maneira, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos que estão aí na internet. Hoje tem pouquinha gente, mas glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Pega o teu pão, pega o teu suco em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se ficar tudo em pé aqui, vai ficar, irmão. Glória a Deus, quase foi tudo por água abaixo. Mas Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Assustou, né, Maiara? O menininho chutou o negócio aqui, a mãe tremeu. Eu assustei, imagina a mãe, né? Que a mãe fica pensando, nossa, meu filho que fez isso, que vergonha. Irmão, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar pela tua palavra, por tudo que foi pregado, por tudo que foi falado, pela tua misericórdia, pela tua graça. E nós estamos tomando essa santa ceia para que ela confirme, Pai, em nome de Jesus, que somos compatíveis ao Senhor e que o juízo não é para nós. Somos compatíveis com a tua natureza e esse caminho de vida é para nós e não para os nossos adversários. Somos compatíveis com a tua natureza e a arca protege as nossas vidas, não os nossos inimigos. Somos compatíveis com a tua natureza e o Monte Ararat está preparado para nós. Somos compatíveis com a tua natureza e a terra está sequíssima a nosso favor. Somos compatíveis com a tua natureza e o livramento é estabelecido para nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Abençoamos esse pão e esse suco que agora é o teu corpo e o teu sangue, que vai nos alimentar, ó Pai, para a glória do teu nome. Fortalece os teus filhos que vão tomar essa ceia em casa, aqueles que estão tomando aqui e aqueles que vão tomar depois de assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, que possamos ser alimentados pela tua presença e o livramento do Senhor se estabeleça a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, culto, para a glória de Deus. Precisar de alguma coisa, nos procure no privado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Você quer falar alguma coisa? Vamos orar para encerrar, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você que tiver o teu dízimo, a tua oferta, mande aí depois no ministério, na conta aí. Amém? É isso daí. Beleza? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia. Queremos abençoar os teus filhos, aqueles que são colunas, Pai, nas suas casas, aqueles que estão buscando pela tua família. Pai, em nome de Jesus, honra a fé dos teus filhos. Que eles fiquem firmes para que a luz brilhe no caminho deles, ó Pai. Existem filhos que estão em trevas, mas é um caminho. E verdadeiramente a luz precisa brilhar. Existe esposa que é uma treva, mas é um caminho, e a luz precisa brilhar. Existe esposa que é uma treva, mas é um caminho, e a luz precisa brilhar. Pai, dá-nos graça para continuarmos firmes, para ficarmos nesse propósito, para que a luz brilhe nos nossos caminhos e alcance, ó Pai amado, aquilo que é necessário. Seja marido, esposa, filhos, vida financeira, cura física, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar aqui, ó Pai amado, a cada vida que tem passado por procedimentos na área da saúde, que vão passar por cirurgias por esses dias, como tem algumas pessoas aqui. Pai, nós abençoamos, decretamos saúde, que a luz brilhe no caminho dessas pessoas, dessas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Procedimentos, ó Pai amado, difíceis, complicados, mas que o Senhor tem dado graça. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar para que a luz brilhe no caminho. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. Guarda nossa família, nossas casas, nossas cidades, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua misericórdia seja sobre nós e que o teu amor, ó Pai, possa nos levar adiante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom. Vamos que vamos. Glória a Deus.